Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite para você, primeiro. Boa noite para o seu público aí imenso das redes sociais. E, claro, se você estiver vendo de dia, um bom dia, uma boa tarde de tarde, mas que seja boa tanto amanhã ou à tarde ou à noite, é o que importa. Agradecendo sempre seu convite para a gente participar aqui do seu canal. Nós é que agradecemos você aqui. E hoje você resolveu que a gente tenha assim, um papo sobre descomplicar a língua portuguesa, ou seja, tentar você, como professor, como mestre nessa área, tentar desmistificar, né, como o aluno usa, que às vezes ele fica amedrontado, para ele fazer isso fluir de uma forma mais fácil, não é? Porque a gente aqui tem trabalhado dicas, né, de língua portuguesa, e até em algum momento aí de uma gravação eu falei, olha, para você, para o seu público, né, olha, são dicas porque aqui a gente quer fazer uma coisa mais ágil, uma coisa mais rápida, né, mas a ideia sempre não são dicas de é assim porque é assim. Não, tudo tem um porquê, às vezes o porquê aí levaria mais tempo para explicar, né? Para desmistificar essa ideia de que a língua portuguesa é um monte de regras, um monte de regras impostas. Então, nesse momento aqui, em outro, se você permitir, eu gostaria de quebrar um pouco alguns erros, alguns preconceitos em relação à língua portuguesa. Então, Ótimo. não é aquela coisa específica ali de dica, mas alguma coisa para a gente pensar a língua portuguesa e melhorar o nosso relacionamento com ela. E isso vai facilitar muito, eu acho, na hora de trabalhar qualquer situação, né? Quando eu tenho uma visão mais ampla, as coisas específicas eu entendo melhor. Sim. Então, se você permitir, né, nessa coisa de dicas, fica a ideia, pô, então eu tenho que fazer assim, porque é assim, tal, imposto, e aí surge a famosa frase que eu ouço muito: língua portuguesa é complicada. Então, hoje, eu gostaria da gente pensar um pouco nisso. Na verdade, a língua portuguesa merece um adjetivo melhor. Ela não é complicada, ela é complexa. E precisamos dar a ela o direito de ser complexa. Então, vamos pensar um pouquinho nela. A língua portuguesa, ela tem origem no latim, né? Anterior ao latim, temos a influência do grego, e aí do grego para o latim foi avançando, né? Transformou-se no galego, o português arcaico, que depois se transformou aí na língua portuguesa de Portugal, que se transpôs para o Brasil. Em todo esse caminho, vamos olhar algumas coisas. Quando a língua portuguesa, a gente fala de origem grega, é na Grécia que temos o pensamento também, o surgimento do pensamento filosófico. A filosofia, a reflexão do mundo partiu da Grécia. Aliás, todas as ciências humanas e exatas e biológicas partiram dos pressupostos do pensamento filosófico grego. Depois avançamos para Roma, que temos o direito. O direito brasileiro tem influência direta do direito romano. Então, o que eu quero dizer, a língua portuguesa, ela parte de uma origem com uma carga cultural muito forte. Nós tivemos que criar um vocabulário para representar todas as ideias surgidas na filosofia, todas as reflexões que a gente fez sobre o ser humano, sobre a natureza. Eu preciso, então, de uma representação de todos esses conceitos dentro da minha língua. As questões do direito romano também surgiram ideias, surgiram conceitos que nós precisávamos nomeá-los, nós precisávamos ter um vocabulário que representasse essas noções culturais. Então, a língua portuguesa, e vamos pensando em todo o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social, de ideias que vêm desde a Grécia, a Roma, Portugal, Brasil. Brasil tem 500 anos. Se nós tivéssemos uma língua simples, nós não conseguiríamos representar toda essa complexidade cultural que a língua deve trazer para a gente. Então, não há como a língua portuguesa, sendo de origem tão complexa como a nossa sociedade
que veio lá da Grécia, passou por Roma, chegou a nós. Essa complexidade nossa não haveria como ser uma linguagem mais simples, porque ela não responderia às nossas demandas de reflexão, às nossas demandas de avanços tecnológicos. Particularmente, a gente poderia dizer que se tiver sociedades mais simples é que têm linguagens mais simples. Então, se nós desejássemos uma língua portuguesa mais simples, também desejaríamos, então, um menor desenvolvimento na nossa sociedade. Não seríamos a sociedade avançada que somos hoje. Então, não há como. Então, a ideia não é olhar para a língua portuguesa e falar, você é complicada, mas é olhar para a língua portuguesa e falar como você é rica, como você é complexa, porque você traz uma gama enorme de reflexões, de pensamentos, de ideias, de conceitos. Tudo isso que faz parte da nossa vida tem que estar bem representado. E representado por qual meio? A língua. E a nossa é a língua portuguesa. Ela não pode ser simples, porque ela vive dentro de uma sociedade complexa. Ela representa a complexidade da sociedade. E como eu falei, se ela fosse mais simples, nossa sociedade seria mais simples. E nós não queremos isso, né? Nós queremos viver toda essa complexidade que hoje nós temos para entender o mundo e nos relacionar com o mundo. Eu acho que isso da língua portuguesa não é a ideia de uma língua sisuda que quer nos atrapalhar, mas uma língua complexa que nos ajuda a interpretar o mundo melhor. E quando nós temos os ditames gramaticais, o que temos? Não gramáticos impondo ideias e conceitos, mas sistematizando. Exatamente por ser uma língua tão complexa, se não houver uma sistematização, não vai dar certo. Como é que nós vamos transpor ideias de uma pessoa para outra, de um grupo social para outro, sentimentos, se não tivermos um meio comum, uma língua portuguesa comum a todos, sistematizada? É isso que o gramático faz. Ele não impõe, ele sistematiza, organiza a língua para quando nós possamos, nós devemos que usá-la, ela possa ser usada de uma maneira que, naquela sistematização que eu conheço, eu passo a informação para frente para outra pessoa que conhece a mesma sistematização. Então, a língua portuguesa, ela é complexa. E só terminando, quando eu olho para a língua portuguesa e falo, nossa, ela é complicada, ela é impositiva, a língua portuguesa é a língua que intermediou todas as suas relações, todas as nossas relações com o mundo. Eu sei o que as pessoas são porque elas me falam. As pessoas sabem o que eu sou porque eu falo. A representação do mundo, a língua portuguesa não é uma coisa distante, está no nosso interior. A representação do mundo é feita por palavras. Você, quando pensa, eu preciso comprar feijão amanhã, essa ideia é sistematizada na sua cabeça por palavras. O mundo está organizado dentro da sua cabeça por palavras. São as palavras que intermediam a sua relação com o pai, com a mãe, com o irmão. São as palavras que representam os bons sentimentos que as pessoas têm por você e você tem por elas. A nossa vida, ela é completamente cercada de língua portuguesa e nós somos o que somos. Os nossos aprendizados veio através da língua portuguesa. Aquela música que nos emocionou, aquele texto que eu li, pode ser numa frase ou num livro, aquilo que mudou nossa vida porque ouvimos de uma palestra. Então, a língua portuguesa, ela não pode ser olhada como uma coisa distante e mal-humorada. Ela é uma amiga nossa que permite que eu conheça o mundo e que o mundo me conheça. A primeira coisa que você fez para sua mãe, a coisa que mais emocionou sua mãe, foi você ter falado mamãe. Então, a língua portuguesa tem que ser olhada como isso. Ela é nossa amiga, ela é nossa companheira. E aí a pessoa pode falar, mas peraí, essa linguagem que você está falando, Márcio, é a linguagem coloquial, a linguagem cotidiana, não. Eu fico bravo com a linguagem padrão, que ela é muito complicada, que aí a gente vai fazer aí um encontro, se me permitir, falando dessas diferenças, mas, fundamentalmente, é a mesma língua portuguesa. A mesma língua portuguesa que te ensinou o conceito de química, física, é a mesma língua portuguesa que teve sua mãe, seu pai, dizendo
que tem orgulho de você e que é a mesma língua que você disse para o seu filho que ele lhe dá orgulho. Como é que podemos viver o mundo sem a nossa língua portuguesa? Como é que podemos viver uma vida sem a língua portuguesa? Ela faz parte de nós. É assim que a língua portuguesa tem que ser vista, como uma companheira que começou lá no berço e vai levar e vamos levá-la até o último dia, até a nossa última palavra. Ela está presente na nossa vida, ela é nossa vida e ela assim tem que ser vista como uma companheira, uma peça que me permite que o mundo me entenda e que eu entenda o mundo. Eu acho que isso, nos aproximando da língua portuguesa, é a forma de trabalhar com ela. Ela é nossa amiga, ela é nossa companheira, não é uma senhora impositiva, mas ela tem a figura muito como a gente fala, né? Língua materna. Ela tem uma relação maternal com a gente, porque ela está sempre ali. Para eu dizer que eu estou triste, eu vou usá-la. Para eu dizer que eu estou alegre, eu vou usá-la. Ela está sempre ali à disposição de nós para que possamos nos expressar para o mundo. Era uma amiga, era uma companheira, era uma mãe, não uma pessoa difícil. Língua portuguesa não é difícil, não é complicada. É complexa porque pertence a uma sociedade complexa. Ainda bem. É isso. Muito bacana essa explicação. Eu acho que contribui bastante para que as pessoas tenham um olhar diferente. Legal, Márcio. Eu Obrigada. gostaria que nós tivéssemos essa visão afetiva com a língua, né? Lembrarmos o quanto ela é importante para que ela não seja massacrada com essas ideias, são dicas, olha, eu tenho a obrigação de fazer isso. Não, a língua portuguesa ela tem que ser até uma visão até patriótica, né? Amar a língua portuguesa é uma forma de você amar a sua nação, o seu país, o seu povo. A única coisa que une o povo brasileiro é a linguagem. Você olha uma pessoa do Acre e uma pessoa do Rio Grande do Sul, a única coisa que eles têm em comum é a língua portuguesa. Claro que a diversidade regional, mas a língua portuguesa é a única coisa que une esse território. Se você reparar, quando nós vemos aí regiões separatistas aí em outros países, perceba, essa região separatista fala uma língua diferente do resto do país. A união de uma nação se faz fortemente através da nossa língua. O Brasil é esse Brasil que a gente conhece também pela língua portuguesa. Então, por que não amá-la, respeitá-la e deixá-la de ver como uma coisa que nos atrapalha, mas uma coisa que nos une, que permite que nós nos expressemos e que permite que nós entendamos o mundo em nossa volta. A língua portuguesa, como eu falei, para mim, é uma mãe. Muito legal. Obrigada, então, Márcio. Eu acho que essa explicação, essa volta assim, pelas coisas, dando uma visão melhor, é muito contributiva para as pessoas. Obrigada. Eu agradeço esse momento, espero aí não ter sido muito longo ou cansativo, mas ela não me pediu, a língua portuguesa não me pediu isso, nem precisa, mas eu acho que é interessante ela ter um pouco dessa defesa. Ela merece ser defendida, porque ela é muito maior do que uma mera prova, um mero texto que eu tenho que escrever. Ela faz parte integral da nossa vida. A maior prova estamos aqui, né? Graças a ela que podemos estar aqui conversando exatamente sobre ela. Legal, Márcio. Obrigada. E faltou a dica, então uma dicasinha para a prova. Quem assistir esse vídeo pode chamar esse vídeo de metalinguagem, né? Porque isso é uma cobrança em algumas provas ou concursos. O que é metalinguagem? É a linguagem falando dela mesma. Olha aí, se alguém quiser um exemplo do que é uma função metalinguística ou metalinguagem, nosso vídeo é plenamente metalinguístico. Esse e todos, porque usamos a linguagem para falar de linguagem. Tá aí a dica. Metalinguagem são os encontros da nossa amiga e da minha amiga Carmen comigo. Isso é metalinguagem. A linguagem, a língua portuguesa falando dela, a língua portuguesa. Tá aí, pelo menos uma diquinha aí para prova, para o concurso, saiu também. Legal, Márcio. Obrigada, então, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço a todos, agradeço novamente a oportunidade. Tchau.